Atenção, viajante Vanucci, quero te convidar... Atenção para o top de... Nossa, eu lembrei do Pluntic Platzum. Nossa, é verdade, eu assisti, eu gostava bastante, Será sabia? que o nosso Vem Pode Chegar hoje vai ser uma viagem assim? Com várias conexões? Muitas conexões. Estou pronto para essa viagem, Vanucci, você também está? Comandante Vanucci, você também está? Também estou, temos que apertar o botão para Pluntic Platzum. Pluntic Platzum. Nós vamos até a Glória Vanik. Glória, adorei Pluntic Platzum, eu adorava também. Nossa, entreguei minha idade, você viu, né? Entregou, mas eu entreguei junto, porque olha, nossa, eu gostava. Eu amava esse programa maravilhoso da Globo, adorava. Eu fiquei olhando, eu fiquei aqui, ó. Jornalista, palestrante, diretora da Associação Brasileira de RH, formada em jornalismo, mais de 30 anos de experiência, aí fiquei pensando, falei, pô, vai ser uma viagem boa mesmo. Puxa é isso, vida, né? olha, é uma viagem e um podcast de viagem ainda, né? Isso, podcast de viagem. Conexões. Viajar é bom, né? Viajar é muito bom, principalmente nas histórias dos outros, ainda é melhor. Você se surpreende ainda com muitas histórias assim, já conversando com tanta gente sobre viagem, Muito. conhecendo, sempre tem alguma coisa de diferente? Sempre tem. Porque é a visão de cada um, é a forma como cada um lida com determinadas situações, né? E é muito divertido. De repente, descobrir como é que o outro lidava com aquela situação. Eu tenho uma pergunta que eu faço muito no podcast, que é o que não pode faltar na sua mala? E as respostas vêm assim, as mais loucas. Existe alguma comum assim que não pode? O que não pode faltar na sua mala? O que não pode faltar na minha mala, deixa eu ver, na ida ou na volta? Porque tem aquela coisa, na volta também a gente quer trazer... eu pergunto o que não pode faltar na sua mala na ida. Na ida? Na volta eu falo, o que você vai trazer de souvenir da viagem? Ah, tá, ó, na ida, tem que ter... Camiseta. Tem que ter uma camiseta. Legal. Mas tem que ter um bom livro. Um bom livro. Tá vendo? Não é? Na volta, disquinho, que eu sempre compro disquinho de vinil. O meu tem que ter um disquinho. Tá vendo como cada um tem um disquinho é a época do ímã de geladeira. Imã de geladeira. Eu também. Eu faço isso, Glória. Todo lugar que eu vou, Vanucci, eu trago um imã e coloco na minha geladeira. O que não pode faltar na sua mala? Na minha mala é câmera fotográfica. Isso aí pra ida, né? Pra ida tem que ter. Espero que ela volte junto também. Exatamente. Com todos os registros. Não despache nunca câmera fotográfica. Nunca. É verdade. Nunca despache. Eu despachei. Jamais. Congelou, né? Ela... Por causa da temperatura muito baixa. Verdade, e aí ela oxidou dentro. Verdade. O pior erro que a gente faz é despachar. A câmera tá sempre junto comigo. Nossa, é verdade. E no Conexões, o que é muito legal é que assim, cada viagem é uma viagem, né, Glória? Cada viagem é uma viagem. É muito difícil, nem vou te perguntar qual foi a sua melhor viagem, então, porque cada viagem tem uma história, enfim, a gente passa por várias coisas. E no seu programa, você pede para as pessoas contarem histórias. Histórias de vida. O Conexões, ele é um programa sobre histórias de vida em viagens. Então, assim, é um fio condutor a viagem, mas eu gosto das histórias de vida, né? Então vai desde um correspondente de guerra até um ator, até um cantor que faz turnês pelo Brasil, ou outro que faz turnê pelo mundo, ou enfim, vão esportistas, vão pessoas das mais variadas, e cada um traz as suas conexões aí pela vida com as viagens. Qual que mais te surpreendeu? Puxa, é difícil escolher uma que mais me surpreendeu. Uma das, assim, para mim, das mais emocionantes foi com o Lorival Santana, jornalista também, colega meu lá da CNN, e que foi correspondente de guerra há muito tempo, né? E o Lorival realmente trouxe, assim, histórias emocionantes, vivências emocionantes dele. E agora, Vanucci, sabe o que eu quero? Eu quero saber uma história de viagem de Glória Vanik. Uma história eu de tenho Glória várias. Vanik. Que tipo de história? Aquela que mexeu. Aquela que mexeu com voltou você. com ela na bagagem. Eu tenho várias. Tem histórias divertidas. Eu me lembro de uma vez que eu fiz um mochilão sozinha. Fiz Reino Unido, né? Irlanda, as duas Irlandas. E aí eu estava no país de Gales. E eu tinha a intenção de visitar 2 castelos. E os 2 não ficavam ali na capital. Então eu sabia que dava para chegar por ônibus urbano, então você pegava o ônibus de linha mesmo, visitava um castelo, aí pegava esse mesmo ônibus que levava até outra cidade para visitar outro castelo, esse era o meu itinerário. E beleza, peguei o ônibus, a hora que eu entrei no ônibus tinha um motorista, uma senhora e um senhor que entrou junto comigo.
E aí, não, esse senhor já estava dentro do ônibus. Aí, cheguei pro motorista e falei, por favor, quando chegar no ponto do castelo tal, você pode me avisar? Tá bom. Enfim, chegamos num lugar, numa estrada, mata dos dois lados, no meio do nada, ele falou, o ponto é aqui. Falei, tá bom. Desci. No que eu desci, o outro senhor que estava dentro do ônibus desceu também, no meio do nada. Eu falei, o senhor também vai visitar o castelo? Ele falou, não, eu estava sem nada para fazer, e aí quando eu vi que você ia visitar o castelo, resolvi te acompanhar. Tá. Eu falei, ok, né? Ele falou, eu conheço esse castelo, que eu brincava nele quando era criança. E aí o castelo ficava no alto de um morro, a gente tinha que subir aquilo a pé. Vamos subindo, aí de repente ele falou assim, você pode ir mais devagar, porque eu tenho um problema no coração e eu não posso te acompanhar nesse ritmo. Eu falei, meu Deus, esse senhor vai ter um treco aqui do meu lado, o que eu vou fazer? Eu não sei para onde correr, não sei quem ele é. Enfim, ele foi junto comigo, visitou o castelo. E aí eu ia voltar a pegar o ônibus para ir para outra cidade, para visitar o outro castelo. Ele falou assim, para onde você vai agora? Eu falei, eu vou pegar o ônibus para ir na outra cidade. E ele falava assim, não, eu sou motorista particular de uma família e deixei o carro na concessionária para fazer revisão. A gente pega o ônibus, vai até a concessionária e eu te dou carona, porque é a minha cidade. E eu falava, não, imagina, fica tranquilo, não tem necessidade, né, tá tudo bem. Não, mas eu faço questão. E eu pensava, meu Deus, é agora, esse cara vai me matar, vai me esquartejar, vai me colocar em algum lugar e ninguém vai saber onde eu tô, porque ninguém sabia onde eu tava. Exatamente. Né? E não tinha celular ali naquela hora, naquela época. E eu assim, não precisa. E ele insistiu, mas ele insistiu tanto e o ônibus chegou. E nós dois entramos no ônibus. Mas eu vi que ele conhecia o motorista. Falei, bom, uma referência já tem. Chegou o ponto da concessionária, aí eu desci junto com ele. Todo mundo conhecia ele na concessionária. Falei, bom, segunda referência já tem, né? Já tem pistas aí né? Estava acompanhado e tal. Do cúmplice também, né? Já pensou? Eu já estou fazendo aqui o roteiro de Nossa, filme. você estava pior que eu um ali. pouco menos preocupado. Dá A pra Glória tá aqui tranquilo. Tô tranquilo porque a Glória tá aqui tranquilamente, né? Se eu tivesse lá, minha preocupação não tinha passado, não. Por enquanto, ainda não tô calmo, não. Enfim, tinha um carro lá mesmo. E aí ele pegou o carro, e aí eu peguei e falei, então agora eu vou de carona, todo mundo já viu e tal. E ele me levou, um querido, ele me levou numa casa de chá, que todo mundo conhecia também, então, enfim, na cidade dele. Ele me botou no telefone com a mulher dele. E aí eu ia visitar o castelo e falou, não, deixa que eu vou junto, que eu vou fotografar, você tá sozinha, não tem quem tire as fotos. Ele ainda tirou as fotos. Caramba! E depois eu voltei. Foi um dia especial, entendeu? Eu passei. Gente, que gente. Ao lado desse senhor. Exatamente, foi um querido. exatamente. Eu Então- confesso que no começo eu já tinha falado, não, obrigado, você ia correr. Não, moço. Desisti, deu dor de barriga, deixa eu voltar pra Hoje cá. não, aquela coisa, né? Mas tem várias. Mas pra quem faz mochileiro assim, o que seria, o que te levou ali e falar assim, não, você vai juntando pistas, não, ele é conhecido aqui e tal, mas o que não te dá o medo de falar, cara, isso aqui pode ser Você vai sentindo a pessoa, né? Ele era um senhor já de bastante idade, não era muito maior que eu, entendeu? Pelo contrário, ele era mais baixinho, então assim, não era uma pessoa que me amedrontava. E quando eu vi que outras pessoas o conheciam, né? Então eu fiquei mais tranquila. Falei, ele é um cara conhecido, então não é uma pessoa aleatória que surgiu do nada aqui. Então isso foi me dando um pouco mais de confiança ali. É quase que uma observação jornalística. É uma assim, observação. Você olhar aqui, saber Isso. onde você está, tentar Mas pegar já todos os passei por sinais. outras, no Egito eu passei por várias situações. Eu estava sozinha também, e eu fui para o Egito uma semana antes de estourar a Primavera Árabe. Então, era um momento muito tenso. A gente não sabia que aquilo ia acontecer, né? Era um momento muito tenso no país. Então, quando eu cheguei, eu tinha fechado por uma empresa de turismo do Brasil, que tinha uma empresa parceira lá no Egito. Eu tinha fechado alguns passeios com guia particular, né? Então, eles já me pegaram. Então, a primeira coisa que tinha era o traslado do aeroporto para o hotel. Era à noite, eu cheguei sozinha, estava num carro, estava o tal do guia e um motorista. E aí, no caminho, eles dois falaram, olha, aqui funciona assim, você paga gorjeta, nós temos a tradição da gorjeta, e a gorjeta é antecipada, e quem passa o valor somos nós. Ali eu falei, uma coisa está errada. Acendeu, né? Foi... Mas eu estava sozinha, naquele carro, à noite, no Cairo, com aqueles dois, o que eu ia fazer? Paguei.
né? Paguei, aí chegando no hotel, tinha uma empresa de turismo dentro do hotel, e eu fui lá e perguntei, escuta, existe essa tradição, o valor esse? Eles falaram, não tem nada disso. Aí eu entrei em contato com a empresa daqui, expliquei o que tinha acontecido, e aí, como era parceira e tal, no fim eles me devolveram o valor, ainda me deram um passeio extra. Mas o Cairo, o Egito em geral, né, me avisaram muitas coisas. Ó, cuidado, se você vai subir num camelo, eles vão pegar a sua câmera para tirar foto, eles só devolvem se você pagar, ou eles só deixam você descer do camelo se você pagar. Me avisaram várias coisas que acontecem lá. Então eu estava muito tensa o tempo todo, porque eu nunca sabia o que ia acontecer. Como eu estava sozinha, então houve uma situação, por exemplo, que eu peguei uma guia mulher, uma senhora experiente, que me levou no mercado, né, no mercado árabe e tal, e aí eu entrei numa lojinha que vendia umas caixinhas de machetaria, assim, para ver, aí o dono da loja, era uma lojinha pequenininha, assim, o dono da loja, que era um cara gigante, me trancou dentro da loja, e ela ficou do lado de fora, como se nada tivesse acontecendo, sabe? E aí ele pegava aquelas caixinhas e falava, vai levar, vai pagar, quanto você quer pagar? Porque eles têm esse hábito da barganha ali, né? Culturalmente. E eu falava, eu não vou levar, eu quero sair. E eu, enfim, discutia com ele lá dentro, sai da minha frente agora que eu quero sair daqui de dentro, e ele na porta, fechando a porta e insistindo para eu comprar. Eu passei por baixo do braço dele, saí da loja passando por baixo do braço, pra você ver o tamanho do cara, né? E aí nós ainda passeamos e esse cara surgia de dentro de lojas. E aí, com as caixinhas na mão, eu falava, e aí, vai levar? E aí, vai levar? Então é uma sensação, assim, de insegurança muito grande. E a guia meio parceira dele. Parceiraça. Agora, o que eu fiz com essa guia? Eu não paguei ela. A gorjeta que eles estão acostumados, né? Eu não paguei. Então, porque ela andava de carona comigo. E aí, quando chegou, eu vou descer aqui. A hora que ela desceu, ela falou, e minha gorjeta? Eu falei, você não merece gorjeta. E ela desceu, mas ela me xingou em árabe. Enfim, eu imagino. Tá tudo bem, né? Eu imagino até hoje. Beleza. Mas desceu do carro e eu não paguei, porque aquilo ali que ela fez foi absurdo. Teve uma outra situação lá também, que era um outro guia, porque cada dia era um guia diferente. Também era um homem muito grande. E a gente estava ali no entorno das pirâmides e tal, e a gente entrava naquelas catacumbas, né? Para visitar e tal, não sei o quê. E eu e ele, sozinhos. E aí chegou, a gente estava dentro de uma tumba daquela. Uma hora ele falou assim, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Por que você tá tão tensa? Imagina, um cara árabe que nunca me viu na vida, percebeu que eu tava tensa, imagina o estado que eu estava. Eu falei, você quer saber mesmo? Aí rasguei o verbo, falei tudo. Falei, porque eu tenho medo de você, eu tenho medo que vocês vão fazer, eu tenho medo, já me orientaram isso, já falaram do camelo, já falaram. Ele falou, não, comigo não. Ele falou, comigo não, porque eu tenho o meu amigo que é dono do camelo e não sei o quê, e lá. Enfim, ele negociou com o cara do camelo. Eu tava doida por uma foto no Saara com as pirâmides de fundo em cima de um camelo, gente. Com certeza. Clichê, né? Eu precisava daquele clichê. Esse papel de parede do computador. Não é? Eu precisava. Né? Exatamente. Aí, e o cara começa a puxar aquele camelo pra dentro do deserto. E eu falava, meu Deus, eles combinaram tudo em árabe, o que eles combinaram? E aquele cara me levando pro deserto. E eu falei, como é que eu vou quebrar o gelo com esse cara? E aí eu comecei a falar e tal de futebol. A hora que eu falei de futebol, ele falou, da onde você é? Eu falei, do Brasil. Ele falou, Ronaldo! Falei, peguei. É isso. É aí. Caiu na minha isca. Aí eu comecei, Ronaldo, não sei o que, falando. E ele falava, não, eu vou te levar no melhor lugar para tirar foto aqui e tal. Aí tirou foto, fez uma festa e me devolveu, me deixou descer do camelo. Graças ao Ronaldo. Graças ao Ronaldo. Passaram todas as matérias que você lembrava de alguém fechando do lado ali, né? Editoria de esporte ali. Deixa eu buscar informação para entregar. Vem tudo na cabeça. Exatamente. Então tem várias histórias. Porque é muita loucura mesmo, né, Glória? Você vai para um lugar, a galera fala, não vai lá que é perigoso. Você fala, tudo bem. Uma vez eu lembro que eu fui pro México e aí os taxistas queriam levar, obviamente, estavam ali na frente do hotel e tal, e o caminho não era muito longo. Você acho que eu vou pedir um Uber. Aí eu lembro que ele falava, Uber, peligroso. Aí eu falei, gente, será que é peligroso mesmo de eu ir de Uber ou será que é pra eu ir de táxi, porque o táxi vai cobrar ele vai te dar o golpe, mais, né? Então como que a gente faz pra identificar esse tipo de coisa? Que eu sempre fico, cara, será que eu vou cair numa roubada? E aí? Hoje em dia, com o aplicativo, eu confio mais no aplicativo.
porque tem ali a rota, porque você consegue seguir. Você compartilha. Você compartilha, o valor você já paga antecipado. Então, eu confio mais no aplicativo do que táxi em muitos países. Pelo amor de Deus, taxistas não fiquem bravos comigo, mas tem países em que eu me sinto mais segura quando eu viajo sozinha, principalmente. Agora, se o taxista estiver dentro de um aplicativo, porque tem vários... Sim. Eu falo que a plataforma me dá mais segurança. Mais segurança, é isso. Não é o profissional. Não é o profissional. O que a plataforma traz junto. Do que pegar um táxi na rua, assim, por exemplo, sabe? Porque aí eu fico... já passei por algumas tentativas de golpe também com o taxista, então... Agora, você chega lá, às vésperas da Primavera Árabe ali, tudo acontecendo, consegue dar aquela chavinha e falar, não, eu não estou aqui como jornalista, eu estou aqui como turista e eu acho que sim. As minhas viagens, eu sempre, a não ser viagem de trabalho, o restante eu conseguia virar essa chave e falar... Não. Claro que se de repente o negócio explode, automaticamente volta, o jornalista volta, né? O espírito jornalista, mas em geral sim, em geral eu consegui aproveitar. Mas houve várias situações, houve greve geral na Bélgica que eu peguei, que passei alguns apertos lá também, houve situações divertidas de pegar carona por falta de transporte. Viajar, eu vou falar assim, deixa eu ver se a Glória Vaninho que está viajando, vai ter greve, pode ter. Exatamente, já pega as dicas aí. A Bélgica ficou mais de um ano sem fechar governo, porque eles são parlamentaristas, né, e tem que fechar governo. Então eles estavam há mais de um ano sem governo. E isso gerou um conflito interno, e tinham muitas gangues, eram brigas de gangue dentro das estações de metrô, dentro das estações de trem. E eu estava sozinha e me avisaram, olha, depois das 10 horas da noite, não anda nas estações de metrô, não desce na estação tal de trem, que era a estação sul, lá de Bruxelas, não desce depois das 10 horas da noite, porque as gangues brigam lá dentro. E aí, o que aconteceu foi que eu fui visitar Antuérpia, que é uma outra cidade, lindíssima, por sinal, peguei o trem, e eu me lembro que a hora que eu entrei no trem, chegou depois um cara, também gigantão assim, um americano, sentou assim de frente para mim, e ele tava pálido, sabe? E eu falei, tá tudo bem, né? Ele falou, não, eu acabei de ficar no meio de uma briga, isso era durante o dia, no meio de uma briga de gangue, dentro da estação, porque tinha um casal também de turistas que foi comprar a passagem, e as duas gangues começaram a brigar e o casal ficou no meio da briga. E aí esse cara entrou para resgatar o casal e acabou ficando no meio também. Caramba. Então, assim, ele passou um susto muito grande. Aí, enfim, peguei o trem e tal, fui para Antuérpia, cheguei lá, era greve geral no país. Então não tinha transporte público. E Antuérpia é uma cidade razoavelmente grande, assim, até. E aí eu tinha o meu roteiro do que eu queria fazer e tal, e fui falar, vou a pé, né? E fui, para aqui, olha ali, tá. Só que eu não me dei conta que tudo aquilo que eu andei durante o dia eu tinha que voltar, né? Nossa. Para pegar o trem de volta. E aí começou a anoitecer e foi ficando tudo muito deserto e de vez em quando passavam uns caras assim e falavam algumas coisas que eu não entendia. Mas assim, eu percebia que a coisa não estava boa e eu comecei a acelerar, ameaçando temporal, e eu acelerando, corria, mas eu corri tanto naquela cidade, voltei para a estação de trem, peguei o trem de volta, beleza, tô lá dentro do trem, à noite, né, da noite e tal, falei, gente, essa viagem tá demorando mais do que a viagem de vinda, né, aí tinha uma menina, uma mocinha na minha frente, eu falei, escuta, quanto tempo falta para chegar em Bruxelas? Ela falou, Bruxelas? Já passou, você tá no interior da Bélgica. Uau. Eu falei, como já passou? Como era greve geral, não tinha ninguém para anunciar as estações. E o trem não parou na estação central, que era a estação onde eu tinha pego o trem. Ele parou na estação sul, que eu não conhecia. Então eu fui embora. Eu falei, como é que eu faço? Aí o trem parou numa estação, pensa assim, num ponto de ônibus, no meio de uma plantação. Era essa a estação de trem. O trem parou ali, ela falou, peraí que eu vou falar com o maquinista. A menina foi super querida. Desceu, foi lá falar com o maquinista, voltou, ela falou, olha, ele disse que o último trem para Bruxelas é esse que está aqui do outro lado da plataforma. Se você não pegar esse, você vai ter que dormir aqui. Ela falou, só que tem um outro problema. Se te pegarem sem o ticket lá, porque não tem ninguém vendendo ticket, se te pegarem sem o ticket lá, você pode ser presa. Eu falei, ou eu durmo aqui, ou eu posso ser presa.
Ou na cadeia. Eu Né? durmo aqui na praça, eu durmo na cadeia. É, De repente, tá mais Eu falei, vou amigável. arriscar a cadeia. Arriscar a cadeia. Aí pulei no outro trem. Falei, vamos ver o que vai dar isso aqui. Aí, só que eu fiquei mais ligeira e fiquei mais esperta, né? Aí vi que chegamos na Estação Sul, aquela estação que o cara tinha me avisado para não descer depois. Adivinha que horas eram? 11 horas da noite. Não. O trem parou lá na Estação Sul. Ninguém passou vendo os tickets, porque era greve, não tinha ninguém para ver bilhete. E aí eu desci naquela Estação Sul. E o movimento era bem sinistro ali dentro também. E eu corri igual uma alucinada para chegar. Ela era a estação mais perto do meu hotel, mas era a mais perigosa. Mais perigosa. Mas eu corri igual uma E a louca. gente acha que é Nossa, só aqui no Brasil. Né? A cara. gente fala, eu vou pra lá, porque lá é mais tranquilo, todo mundo civilizado, não vai ter gangue, não vai... Né? Peguei Os- umas situações Os delicadas. problemas assim. existem em todos os lugares. Né? Existem. O fato é Existem. esse, Então né? a gente, né, tem que estar sempre ligado nas situações para conseguir encontrar a melhor solução. Nossa, você tem que ficar ali. Eu lembro que eu tava em Paris e eu não sabia, tipo, aqui em São Paulo você compra o bilhete do metrô, passou a catraca, amassa o papel e joga. Aí eu não sabia que em Paris tinha que ficar com Porque com eles o passam ticket. olhando. Eles passam olhando. É. Aí eu entrei, amassei, joguei. Aí entrou Fiscal. uma fiscal, ela pegou e falou assim, eu acho que ela estava falando pra mim, cadê o seu ticket? E o pessoal atenção só no dedinho dela, eu ficava, je ne parle pas. A única coisa, Glória, que o Zeca Camargo, é uma dica que ele sempre deu, que ele dá, né, para as pessoas que, tipo, você tem que falar, eu não falo sua língua, bom Isso. dia, boa tarde, boa O noite. basicão. Você não chegar. É. Então, em francês, a única coisa que eu sabia falar é je ne parle Je ne- pas, je ne parle pas. E ela começou a falar. Ela me catou no braço e me tirou. Em inglês, depois, ela falou, ó, não pode jogar aqui. Eu peguei você pra servir de exemplo para as outras pessoas. Eu falei, muito obrigado, senhora. Tá vendo? Mas ela falou, mas se você jogar, você paga, sei lá, 16 euros de multa, alguma coisa assim. Não posso pagar 16 euros de multa. E ela me tirou. Ela me tirou daí. Então, hoje com a internet, a gente consegue pesquisar melhor, saber dos lugares. Então, para se meter em roubada, é bom dar uma... Sempre é uma importantíssimo pesquisadinha pesquisar. antes, né? Você falou disso, de atravessar a cidade, eu fui para Barcelona. E aí eu lembro que eu peguei um mapinha ainda de papel na época, né? Sim. Falei assim, nossa, o Parque Olímpico é aqui perto, né? Assim, eu olhei, era muito perto. Assim. Vou dar um pulinho lá, Né? né? Falei, vou a pé. Foi a mesma coisa, assim. Nossa. Andei Volta horas. Olímpica. Aí cheguei no parque, era lá em cima, tinha que subir ainda um monte, um morro para chegar no Parque Olímpico, que também era imenso, e você precisava, perdi o dia para chegar. Quase não Sabe que aproveitei. teve a gente estava em Dover, na Inglaterra. Eu e meu marido, a gente tinha feito um cruzeiro para sair de Dover. Agora você viaja sempre com ele, né? Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre, porque às vezes ele está trabalhando, eu não vou perder a oportunidade. Aí a gente pegou um cruzeiro para Noruega. Então ele fez um lado da Noruega e parou de novo em Dover. E aí ia sair o segundo que ia fazer o outro lado. E aí nessa parada em Dover, a gente tinha um grupo de amigos que moravam em Londres. A gente falou, olha, nós vamos estar em Dover tal dia, tal horário, não sei o quê. Aí a gente combinou todo mundo de se encontrar lá. Só que não tinha celular, né? Não tinha... Enfim, o roaming era um negócio carérrimo e tal. E aí nós descemos do navio, pegamos um táxi e fomos até os cliffs de Dover, que são aqueles paredões brancos, assim, coisa mais linda que aparece em filme, vários filmes. Eu falei, não, a gente tem que visitar aquilo e tal. E eles iam vir de trem, encontrar pra gente visitar o castelo. Então eu fui com meu marido lá, falei, vamos. Aí subimos e começamos. Ai, que lindo, e anda, e tira foto. Ai, que lindo, lá, lá. Aí, olhando o relógio, falei pra ele, a gente tem que voltar. Porque, pra dar tempo de ir pra estação e encontrar com o pessoal. Chinelamos, né? Voltamos correndo, descemos a pirambeira lá do parque. A hora que a gente chegar na rua, não tem transporte. Não tinha ponto de táxi. No porto tinha, mas aonde nós estávamos não tinha. mais. Nossa. E não tinha ônibus, e não tinha nada, e o tempo passando, eu falava, eles vão chegar, e não vão saber onde a gente tá, e a gente não tem comunicação, como é que vai fazer? E ele assim, e agora? Daqui a pouco eu olho para uma casa lá, vejo um cara saindo, sabe aquela cara de quem tá saindo pro trabalho? Eu falei, peraí que eu vou arrumar uma carona. É lá no... Cheguei lá nele, oi, tudo bem e tal. Você sabe onde é que tem um ponto de ônibus aqui? Ele falou, não, aqui não tem ponto de ônibus. Eu falei, puxa vida, e agora? E por que vocês estão indo para onde? Eu falei, a gente tá indo para a estação de trem, preciso encontrar uns amigos lá, mas não sei porque a gente veio de táxi e tal, né? E ele lá era um russo, com um Lada. Juro, um Lada, era tipicamente russo. Aí
Ele falou, não, eu posso levar vocês. Aí o marido olhou e falou, não acredito. Eu falei, de vez em quando a gente precisa, né, dar um jeito. Cara de pau do jornalista. Entramos no carro do Russo, ele foi um querido, fomos conversando com ele, deixou a gente na estação, mas foi assim, nós chegamos na estação, o trem chegou. Foi em cima, graças à carona do Russo. Então, são as experiências que ficam, né? Assim, são. Não só o perrengue de estar ali, mas dessas gentilezas que acontecem. De Sim. você falar, pô, um russo que vai me ajudar, né? Num Lada. Mas né, tudo isso você tem que, você tem que olhar o seu entorno, né? Entrar em desespero não adianta. Então, se a gente entra em desespero, vai ajudar em quê? Só vai atrapalhar o desespero. Você tem que ir pro racional. Como é que eu consigo sair dessa situação? E aí buscar soluções ali. Já aconteceu comigo em Vanucci várias, Glória, olha. Uma vez eu também fiquei perdido. Foi no centro de Londres, eu acho. Não, acho que foi de Paris, ou viajado também, né? Mas acho que foi em Paris também. Que aí eu queria ir num lugar, putz, eu não lembro agora o nome. E eu não sabia, aí você chegava pro taxista, aí você fala pro cara, eu quero ir pra esse lugar aqui, ó. Port, Montreal, você não sabe. Aí escrevia, mostrava pra ele, Port Montreux, Isso, esse lugar, me leva lá. Aí ele me levou, cheguei, mas eu não sabia que as baladas e os bares fechavam muito cedo. Sim. Tipo, meia-noite fechava. Paulista aqui chegou lá 11h30. Tá começando, né? Também sozinho. Minha amiga ficou no hotel e falou, não, andei bastante. Outra roubada, minha amiga, Vanucci. Conheça Paris em 6 dias. Não. Mas a gente andou, Glória. Nossa. Mas ela fala, tem um obelisco que a gente andava também, Vanucci. A gente andou pra caramba. Aí à noite ela falou, não quero sair. Fui sozinho. Cheguei lá, os bares fechando, fechou tudo. Aí parecia, sabe, The Sims, que tava aquele jogo. Eu andava sozinho na rua, assim, não tinha ninguém, nem táxi, nem nada. Celular não tava funcionando. Sem bateria, eu falei, beleza, indigente em Paris, é sobre isso. Aí eu achei um taxista, que também no meu embromation ele conseguiu me deixar no hotel. Quando eu entrei no hotel, falei, obrigado, senhor. Amanhã eu só saio com a Karina desse hotel. Beijo, Karina. É complicado, é bem difícil. Os perrengão é bem difícil. Que a gente precisa ficar mais espertos, né? Exato. E eu acho que a gente tem que qualquer viagem você tem que equilibrar, né? Assim, quanto que eu vou andar? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sim, quer fazer tudo. E quer conhecer a França inteira. Meu marido chama de Viagens Tia Glória. Ele já botou o apelido, assim, porque eu sou aquela pessoa que faz o roteiro hora a hora. Tal hora nós tomamos café da manhã, tal hora nós saímos, tal hora. Mas assim, detalhado, entendeu? Mas você só coloca o que comporta no dia, né? Sim. Você não coloca muito mais do que... Não, eu coloco o que... Mas é hora a hora ali. Claro que sim. Programamos passeio no parque, chove. Eu não vou falar, ai meu Deus, e agora? Por quê? Só comigo? Não, isso não, né? Aí a gente muda o roteiro, tá tudo certo. Mas eu gosto de ir com tudo... já no esquema bonitinho, porque muitas vezes a gente perde tempo pensando, e agora? Exatamente. O que eu vou fazer? Para onde a gente vai? E se? Aí você perde tempo, né? Aí eu já prefiro fazer todo o esquema. O planejamento numa viagem é o que barateia ela, É né? o que barateia. É com tempo, né? Você vai planejar lá para janeiro, você vai comprar passagem com antecedência, tudo começa a ficar muito melhor. Tudo. Você vai ver ticket de... Sim, agora o Simoninha veio aqui, né? E aí ele falou assim, pô, eu fui com meus filhos para Nova York e resolvi pegar uns musicais lá. Óbvio que ele não tinha programado, então pegou os musicais, os tickets mais caros, né? Claro. E aí ele falou assim, eu fui somando, na hora que eu converti pro real, dava 6 mil, né? Que ele falou, 6, 7 mil numa noite, ele falou assim, meu Deus, eu passei dos limites. Mas por isso, porque talvez não tenha planejado, fez no impulso, né? Essas coisas precisam, ticket outra moeda. Principalmente, tem que planejar, dependendo se a cidade é muito turística, tickets de museus, tickets de locais muito visitados, é bom comprar pela internet, é bom comprar com antecedência, porque pode chegar e não ter, ou pode chegar e ter aquela baita fila, aí você vai perder tempo na fila, sabe? Então, o ideal é já ver como que eu antecipo os tickets, né? Então, é uma boa dica. E hoje boa não dica precisa nem aí. levar, nem imprimir o ticket, não, né? Você salva no só celular, no celular. pronto, QR tá lá, Code e tal. fica mais... Sabe que eu tenho problema de acordar cedo em viagem, assim, porque a gente anda tanto, aí você chega à noite, você sai à noite ainda, no outro dia acordar cedo. Mas sabe o que é? Que esse meu amigo aqui, ele prefere os drinks da noite, entendeu? Ele é um cara mais noturno. Muito mais noturno, entendeu? Agora, Vanucci, assim, é o cara que chega na balada às 11h30 da noite, isso, né? entendeu? erro, a sucessão de
erros aqui, ó. Olha o pacote roubado aumentando. Aí você viagem, fala, só vamos aumentou. sair, ó, tem um passeio às 9 da manhã. Não, muito cedo. 9 horas, não dá. Você fala, o café da manhã termina às Isso. 9, entendeu? É, Não tem. mas olha, Vanucci, os bons dias de Glória Vanik, sempre ouvi, hein? Os bons dias. É verdade, Os acordando. bons dias. Eu acordava muito cedo, muito cedo. Qual era a rotina, Glória? Acordava 3 da manhã, Que a gente tá falando do do Bom Dia São Bom Dia Paulo. Bom Dia São Paulo. Acordava às 3 da manhã. O hora 1 não acorda. O hora 1, na verdade, você aparece, entendeu? Porque é dureza, a hora 1 às hora 4 da 1 manhã. é mais complicado. Mas era isso, acordava às 3, aí família dormindo, aí, enfim, via o padeiro chegar, tomava café da manhã olhando o padeiro, aí tomava banho, escolhia a roupa com a lanterninha do celular e tal. E aí chegava na TV às 4. Aí produzia todo o meu conteúdo, né? As matérias e a apuração. A apuração eu ligava para todo mundo para saber como é que estava, se tinha greve, você começa a fazer uma ronda, aí o pessoal começa a mandar, porque chega um determinado ponto que você tem uma rede muito grande já de contatos, então as pessoas começam a avisar, olha, parece que tem greve em tal lugar, olha, né, os passageiros, tinha alguns passageiros meus que já eram ali de praxe, e eles me mandavam, avisando. Então, aí, quando chegava a informação deles, eu já sabia que era informação Tinha quente. mais credibilidade Sim. do que... Aí eu já nessa- ligava para fazer as apurações. E o jornal era aquilo ali, era a apuração o tempo todo. Enquanto eu estava ali, eu estava ligando, falando. E o Bom Dia é muito improviso, né? Assim, Improviso, para sim. quem não sabe, jornal tem todo um texto, né? Tem. Mas ali Texto. exige Sim, o sair Bom Dia muito saía desse- saía muito. A gente muitas vezes entrava, a gente falava que entrava com o espelho aberto. O espelho é o resumão de todos os assuntos que vão no jornal. E muitas vezes a gente entrava no ar e aquela ordem não estava nem pronta. Porque, dependendo do assunto que tinha no dia, a gente entrava com o jornal aberto e o jornal ia nascendo conforme a cidade acordava também. Né? Eu gosto, sabe o que? Eu falo assim, eu gosto muito do Bom Dia, que junta a praça com o Bom Dia Brasil. Eu gosto desse conceito do amanhecer. É gostoso ver o jornal Sim, ali. gosto. Né? E gosto muito do último jornal, o Jornal da Globo. Sabe, assim, para encerrar o dia. É o... Né? E eu acho que todas as fechamento emissoras do deveriam dia. ter isso. O que abre e o que fecha. Sim, sim. E a maioria coloca só o que concorre com o Jornal Nacional. O Jornal da Manhã, ele é basicamente o jornal que pauta o dia. Porque ali é que as coisas começam a acontecer e aí você vai desenrolando aquela história e o desenrolar daquela história vai pautando os demais jornais. E eu acho ele mais conversado, né? Ele é mais solto, ele é mais conversado, ele é mais... Exige um outro profissional, um profissional que saiba improvisar, né? Que não é só o fechado. Aquele ali foi uma linguagem que a gente desenvolveu, né? No projeto do Bom Dia. Então, essa coisa mais solta, mais conversada, foi a gente que desenvolveu lá. E você tem uma história antes que é o jornalismo regional, né? Que é depois que você vem para São Paulo. Eu comecei minha carreira em Bauru, fiz faculdade em Bauru, né? E comecei a trabalhar lá em rádio, depois eu fui para uma produtora, depois eu fui para a TV Bandeirantes e fui para a TV Globo local. Aí depois fui para Ribeirão Preto, também pela afiliada da TV Globo, depois fui para São José dos Campos, também pela afiliada, aí vim para São Paulo pelo Canal 21, que é do Grupo Bandeirantes, e depois de 1 ano e meio voltei para a Globo, depois fui para a CNN. Essa foi a jornada aí. Pocket, resumido. Tem uma longa. Que tipo de jornal você mais. E é óbvio que nisso tudo a gente lembra muito, porque são os mais recentes, você de bancar. Hoje não é nem mais bancada, né? Porque apresenta em pé o jornal, isso. Né? Mas a gente, nesse papel da âncora, da apresentadora, co-apresentadora, mas tem a parte de repórter, né? Sim. Que é o começo de todo mundo. E é fundamental, né? A reportagem é que dá o embasamento mesmo, para você conhecer a cidade, para você lidar com pessoas, para você lidar com as situações das mais adversas, em locais dos mais diferentes, lidando com pessoas também diferentes. Então, a bagagem mesmo que a gente dá é a reportagem. Então, um apresentador que cai no estúdio só para apresentar, muitas vezes falta um estofo, sabe, da reportagem. Então, a reportagem é uma grande escola.
E eu trabalhei muito no interior e às vezes as pessoas aqui da cidade acham que o interior é tranquilo, é moleza. Mas, por exemplo, em Ribeirão Preto, eu comecei, era o quê? 2020, 2021, eu fazia muito crime. Eu trabalhava na madrugada, para variar. Trabalhei muitos anos na madrugada, não só no Bom Dia São Paulo, mas em outras emissoras. E fazer muito crime. Havia uma concorrência... 2020? Não, 2000, perdão. Tá. Não, eu tô falando não. Eu falei assim, 2000, 2001, não, desculpa. Eu falei assim, mas eu vi lá bastante tempo. Não. Eu também falei assim, espera um pouquinho, peraí. Não, desculpa. E ali havia uma concorrência muito grande com a outra emissora local, que tinha uma linha um pouco mais assim voltada para essa coisa do crime e tal. E eles começaram a querer fazer esses crimes na madrugada. E eram crimes ligados ao tráfico de drogas. Ali, Ribeirão, naquela época, principalmente, passava o tráfico internacional de drogas, era um dos principais pontos. E tinha muito crime ligado ao tráfico durante a madrugada nas favelas, nos bairros periféricos. E muitas vezes nós chegávamos antes da polícia. Então, você chegava no local do crime e encontrava literalmente a cena do crime. Então, era assim... sangue para todo lado, enfim, corpos, né, em estados bem delicados. E eu era muito jovem, então aquilo ali para mim foi um começo de carreira um pouco difícil, né? Eu lembro que as primeiras vezes eu chegava em casa chorando, assim, quando eu chegava em casa mesmo, soltava assim, até que chegou uma época que eu parei de ter essa reação. E aí eu comecei a me questionar, falei, o que está acontecendo comigo? Por que eu chego lá agora, vejo aquela cena, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, faço e não sinto mais, né? Que eu estou deixando de sentir. Mas é uma defesa que o próprio corpo cria, porque senão você morre junto, né? Não, e é todo dia, constante. Não é que a gente naturaliza, né? Mas você se defende. Você se defende. Então, houve muitas situações assim no interior que eu cobri e tal, e que não foram... Lá em Ribeirão também, eu me lembro que houve um crime, um assalto ao penhor da Caixa Econômica. E era uma quadrilha muito bem armada, muito bem montada, e eles fizeram um mega de um assalto. E eles fugiram para uma região de mata que tinha no entorno da cidade, em determinado ponto ali da cidade, uma mata muito grande. E eu passei mais de uma semana fazendo plantão no entorno daquela mata, junto com a polícia, ali acompanhando a polícia, e eles jogavam bombas e tinha tiroteio e tal, e a gente acompanhando aquilo ali. Então, eu me lembro de entrar também, tinha uma penitenciária lá em Ribeirão também, que ela tinha várias denúncias na época, porque foi construída com material de péssima qualidade, então a parede esfarelava. Caramba! Você conseguia fazer buraco com o dedo. E teve uma vez que faltou luz na penitenciária, acabou a luz, acabou a energia, era à noite, e mandaram a gente lá. E quando eu vi, eu estava dentro da penitenciária, eu e o cinegrafista, no escuro, sem energia. Ou seja, o sistema de defesa ali dentro estava desarmado. E eu estava lá dentro. Então teve várias situações. Houve aqui em São Paulo também situação de eu entrar em comunidade e enfim, ter traficante atrás, traficante à frente com uma arma. Essa daí foi na época que eu fiz um projeto aqui em São Paulo do Flutuador, que era uma navegação que a gente fez pelo Rio Tietê. E nós chegamos ali no limite entre Guarulhos e São Paulo, a região de São Miguel Paulista, que é um bairro da Zona Leste aqui de São Paulo, vindo pelo Rio, e ali eu lembro que a gente parou na hora do almoço para fazer uma entrada ao vivo, para fazer um link para o jornal, e a gente viu uma fumaça subindo. E aí, numa curva assim do rio, sabe? E nós fomos ver, e era um carro pegando fogo, uma carcaça, né? E aí, terminada a entrada ao vivo, eu e o cinegrafista, que é o Ilcinho, meu irmão querido maravilhoso, nós falamos, vamos lá, vamos fazer. E a hora que você tá em bairros assim mais periféricos, a criançadinha tá toda solta na rua, a criançadinha vem e volta, né? Aí quando eles viram que a gente queria chegar lá, é por aqui, tia. E era assim, tinha um rio, tinha uma favela e tinha aquela rua de terra. E a gente foi seguindo pela rua de terra, beirando o rio e tal. Só que chegava a um determinado ponto, o carro estava numa curva do rio, que tinha uma casa que avançava por essa rua de terra. Então não dava para prosseguir. Aí a molecadinha falou, vem por aqui, tia, vem por aqui. E nós dois, inocentes que fomos, entramos atrás deles. Só que a hora que nós entramos no miolo da favela. E estava rolando tráfico
De tudo e mais alguma coisa. Imagina, e você com uma câmera ali... Nossa. Não é? Aí eu me lembro que o traficante começou a gritar, não entra aqui não, que aqui é osso, ele gritava. Falei, bom, pra frente nós não vamos, então vamos voltar, né? A hora que a gente deu o passo pra trás, já tinha 2 armados atrás, com um fuzil. Falei, bom, não vamos pra frente, não vamos pra trás. Agora o que fazemos? Aí tinha uma mulher do lado desse traficante, mas eles estavam numa distância, assim, de pelo menos uns 200, 300 metros. E aí ela falava, escuta aqui! Ela começou a gritar, né? Você não é aquela que tá com cara de amarelo? E a gente tinha o Dan Robson, que é outro amigo querido, que navegava o rio, puxando o flutuador, que era o equipamento que media a qualidade da água do rio, e ele estava todo vestido de amarelo, o caiaque era amarelo. E eu falei, isso, avisa pro amigo aí, que a gente não quer saber o que vocês estão fazendo aí não, a gente só quer ver o carro lá na beira do rio, a gente só tá acompanhando o rio e tal, e comecei a negociar. Ela conversou com o traficante, ele falou o seguinte, entra, vai lá, faz o carro, não olha pra cara de ninguém, não filma ninguém e vai embora. Pra frente agora nós andamos. Não andamos pra trás, mas podemos andar pra frente. Aí nós entramos, um cara na frente, outro atrás, armados. Nós entramos, fomos até a beira do rio, onde estava o carro pegando fogo. Eu olhei pra cara do Wilson e falei, meu irmão, 3 takes, uma passagem, vamos embora. Passagem quando o repórter aparece falando, né, alguma coisa importante na reportagem. Então, ele fez as imagens super rápido. Eu improvisei uma passagem só, o que foi. Nem pensou no texto. Nem pensei no texto, no improviso. E aí, beleza, vamos embora. Aí, um dos traficantes falou, agora vocês vão voltar por outro caminho. Olha, caminho de Deus, né? Caminho agora. Obrigada, meu pai. O caminho seguir a luz, né? Cumpri meu papel. E eles começaram a dar uma volta com a gente lá dentro. A gente entrou numa... Eu lembro que tinha uma criação de porcos, inclusive, que nós entramos, que era, assim, bem complicada, assim. Virei ração. E aí, na hora que nós voltamos, chegamos naquele mesmo miolo da favela, só que não tinha mais ninguém lá. Eu falei, bom, agora a gente só precisa sair, né? Aí, a saída era aquele mesmo corredorzinho de entrada. Na hora que nós entramos no corredorzinho, tinha tipo um corredor polonês, dos 2 lados. Traficantes armados dos 2 lados. E aí, olhando para baixo, falei, valeu, pessoal, valeu, obrigada. E eu ouvi absolutamente de tudo, de puta gostosa, entendeu? Eu ouvi naquele trajeto ali. E aí nós saímos. Mas ninguém sabia onde nós estávamos. Ninguém, porque ninguém viu a gente entrando ali. Então, a hora que nós saímos, eu olhei para esse meu amigo e falei, meu irmão, o que a gente se meteu, hein? Mas graças a Deus nós conseguimos sair. E saiu a matéria. Saiu a matéria. Na verdade, 2 matérias, né? Porque era do Rio e a carcaça do... Isso. E aí eu lembro que depois tem o Canuto, né? O Márcio Canuto, que é outro amigo querido. Sim. Foi lá, fez outras reportagens sobre as carcaças. Aí rendeu outras histórias para o jornal. Agora, você falou aqui, você falou, um beijo pro meu parceiro aqui, pro câmera que tá... Wilsinho. Conta pra gente essa relação, assim, porque é muito óbvio, né, que quando eu saio para gravar com a equipe, você tem esses lá, você já conhece, né? Sim. Mas na reportagem pesada do dia a dia, é uma dupla mesmo, né? Mas sabe que as equipes outro, variam, né? Dia a dia, então, cada dia você tá com um cinegrafista, às vezes 2 dias seguidos, depois muda e tal. Mas tem que ser uma parceria. Porque ali nós estamos juntos na mesma situação. Se um não for parceiro do outro, se um jogar o outro no fogo, aí já era. Então, comigo sempre foi parceria. Sempre. E é uma relação de confiança, sabe? Eu peguei cinegrafistas muito experientes também, repórteres cinematográficos muito experientes na Globo. Então, era aquele cara que você falava assim, você viu, faz aquela imagem ali, já fiz. Você viu aquele, já fiz, sabe? Então, havia ali, você via que estava todo mundo junto mesmo, vamos fazer. Isso era muito legal. Porque é um trabalho que soma, né? Soma. O resultado final é a soma de 2 trabalhos. Teve uma outra situação que representa muito bem isso, que era com o Luciano Mattioli, outro querido, que eu adoro. Nós estávamos na transmissão do carnaval. Lembra aquele carnaval, aquela apuração em que o pessoal rasgou as notas, que deu uma baita confusão aqui em São Paulo? Lembro. Nós estávamos naquela apuração, só que nós estávamos no portão de entrada da Gaviões da Fiel, da torcida da Gaviões, que era um portão separado das demais torcidas. E aí, enfim, pessoal chegando, aí você faz aquelas entradas ao vivo, mostra. E nós estávamos em cima de um praticável, que chama, que é como se fosse uma plataforma, assim, dá o quê? 1,5 metro do chão, até um pouquinho mais ou menos 1,5 metro.
E a gente estava ali em cima para pegar uma visão mais alta, câmera no tripé, todo mundo com cabo, né? Meu microfone com cabo, câmera com cabo e tal, para fazer as entradas ao vivo. Mostrando lá. Aí começou a apuração. Aí, quando começa a apuração, a gente lá fora fica de boa, né? Mas acompanhando, ouvindo. Daí a pouco começou a dar aquela confusão. Nosso retorno era só de áudio. Começou a dar aquela confusão lá dentro e tal. E aí a segurança já foi para as equipes que estavam lá na apuração, porque a confusão, eles invadiram a área da imprensa, tudo mais. E ninguém se tocou que nós estávamos ainda naquele outro portão. Dali a pouco, meus amigos, a gente vê aquela torcida da Gaviões descendo de uma vez. E não estava feliz. E aí, quem é que estava na mira deles? Com o microfone. A hora que eles olharam pra gente. Você vira inimigo. Eles vieram. Mas assim, virou algo. cara, pensa na torcida da Gaviões vindo pra cima de você. E eles chegaram, e a reação é muito engraçada, né? Eu agarrei no microfone, e o Luciano Mattioli, o repórter cinematográfico, agarrou na câmera. Eles viraram o praticável, aquele tablado, aquela plataforma onde a gente estava, com a gente em cima. Eles viraram. E tinha aquelas grades que separam, assim, igual usam em jogo de futebol. Eles levantaram aquelas grades, vieram pra cima, viraram aquele negócio com a gente em cima, desplugaram a câmera e o microfone, e a gente ficou com o negócio na mão, né? Segurando, salvando, sabe? Nós salvamos. E eu falava, Lu, corre, corre! E a gente corria, e não tinha pra onde ir. Aí tinha uns carros estacionados, a gente foi correndo pra trás dos carros e a torcida vindo pra cima. Dali a pouco parecia filme, aqueles filmes de bang bang de antigamente, sabe? Apareceu a cavalaria da PM. Apareceu pelo outro lado. Mas foi por muito pouco. Aí eles foram devolvendo, assim, eles foram voltando aquela enxurrada de pessoas. Aí foram colocando as grades de volta. Mas passamos medo. Naquele dia, passamos muito medo. Eu acho que eu fiz 20 anos de carnaval e fazia o desfile do grupo especial e fazia apuração pela Jovem Pan, por rádio, não era a Globo, né? A Globo domina, é a dona dos direitos de imagem, então com certeza, tem todo o carnaval, né, todo espaço. Vocês passam perrengue, você imagina o que... Mas eu tinha sorte, e aí, você contando agora, eu falo assim, pô, eu tinha sorte de fazer a apuração junto com os presidentes das escolas, que de uma certa forma, tem a briga deles, voa a cadeira, você vai tomar cadeirada, não é só o Datena aqui da cadeirada, mas eu já fiz muito lá também, mas tem uma certa ali você tá um pouquinho mais... É que nesse dia os caras entraram lá. Nesse dia da confusão, eles invadiram essa área, inclusive, né? Não, é um negócio que você não tem domínio, gente. É assustador essa situação, é muito complicado, realmente. E você precisa, e é uma transmissão, acredito que para quem está na TV também, né, que você tem que estar atento aqui ao que você vai falar, observando aqui o que está acontecendo, porque alguém vai te chamar e você não pode apanhar daqui, você tem que olhar o que o cara está anotando aqui, se o cara vai te jogar latinha de cerveja na cabeça, olha, não é bravo, teve não. uma, agora só falando por de carnaval, amor isso, só viu? por Só amor. por amor. Que era eu estava na dispersão, aí era a transmissão do carnaval mesmo, estava entrando ao vivo na dispersão. E aí, eu me lembro que eu tava, como é que foi? Coincidentemente era Gaviões também, mas isso foi coincidência. Qual nesse time caso. Você torce? Eu não tenho time. Melhor. Mas eu tava na dispersão, e aí tava com uma passista do meu lado, aquela mulherona, aquele salto deste tamanho, aquela exuberância, né, para entrar ao vivo com ela, e nós ali e tal. E a dispersão é a tensão que tem no desfile, porque não pode estourar o horário, a escola tem que sair inteira, fechar o portão para não perder pontos e tal. E aí a gente ali na dispersão, e aí era a bateria da Gaviões saindo, só que naquele dia a torcida da Gaviões, parte da torcida da Gaviões desceu para dispersão. Isso não acontecia em geral, mas eles desceram. E aí era a bateria saindo, e aí a bateria empurrou em direção à torcida, a torcida empurrou em direção à bateria e aquilo ali virou um empurra-empurra e nós estávamos no meio. E aí tinha um colega nosso, o Finotti, que era um rapaz mais alto e tal, e o Finotti, ele tinha muito essa coisa de proteger, sabe? Ele era isso, da reportagem, da rua, tipo, vamos, né? E o Finotti abriu os braços assim para me proteger e ficou de costas para a bateria, para me proteger e proteger a passista. Ele tomou uma baquetada na cabeça, cortou a cabeça dele. Nossa. Os caras deram uma baquetada na cabeça dele e aquilo piorou o negócio, eu só catei a passista pelo braço, eu falei,
corre! E eu arrastava ela pelo braço para tirar ela de lá, e lá na estrutura da Globo tinha uns containers, né? E aí enfiei, joguei ela dentro do container, e eu dentro do container, a gente fechou a porta. Foi um perrengue ali também. É aquela coisa do pensar rápido, né? Eu tô vendo que é tudo pensa rápido. rápido. Tudo muito bonito, na tela é tudo muito bonito, mas você não vê o que a pessoa sofre. O trauma que cria depois. Você ultimamente vai assistir Carnaval, você passa longe, olha, eu não quero ver. Sai correndo. Só se for num camarote bem gostoso, assim, viu? Ali só observando. Só observando. Como a gente fala, né, Vanucci, quem vê close não vê corre. Não vê corre, Agora você tá lá no estúdio, entrevistar alguém que você conhece. A gente conversou com a Carla Vilhena. E a Carla, minha amiga maravilhosa, que eu amo. A gente tem muita risada com ela. A Carla ela é incrível. E você entrevistou ela no Conexões também, né? Foi. É mais fácil você entrevistar alguém que você conhece? Tem uma intimidade maior, né? Então, eu acho que é diferente, porque você tem uma intimidade maior para conversar, para puxar algumas coisas, né? Que você, lembra disso? Ou eu lembro de você fazendo isso, né? E conta histórias e tal. Então, eu acho que tem uma intimidade um pouco maior, sim. Aí você tá lá na Globo, vem o convite da CNN. Sim. Né? O que faz você dar essa viradinha de... Eu já estava com essa decisão. Já tinha tomado essa decisão internamente, por uma série de fatores. Eu estava com um filho pequeno, estava naquele horário da madrugada, não tinha uma perspectiva, assim, de mudança, estava bem cansada, assim, sabe? Tive ali um processo também de saúde, assim, então eu já tinha tomado essa decisão. Era pandemia, tinha algumas coisas que já não estavam mais encaixando, assim, sabe? E aí eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa pro meu marido e falei, até o final do ano eu acho que eu quero sair. Ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei, mas eu acho que eu vou pro mercado corporativo. E aí, coisa de uns 2 meses, depois de eu ter essa conversa com ele, me veio o convite da CNN. E aí, nesse convite da CNN, o que eles propuseram para mim? Mudança de horário, né? Uma valorização diferente, outras oportunidades, outras possibilidades de fazer coisas diferentes. E aí, quando veio, eu falei, eu vou. Eu fui para a CNN, mas eu fui para a CNN já com a intenção de fazer a minha transição de carreira. Então, em paralelo, eu conversei muito com eles sobre isso, em paralelo, eu comecei a construir a minha empresa, comecei a construir realmente o que eu faço hoje, né? Mas eu comecei a construir ali em paralelo. Mas foi uma jornada incrível lá, porque eu tive muitas oportunidades dentro da CNN. Hoje se fala muito de transição de carreira, né? Assim, e muitas pessoas fazem isso mesmo, né? A gente está num mundo que não é mais... Você começou a fazer uma coisa, você vai morrer fazendo aquela. Não, tem pesquisa, inclusive, Vanucci, que fala que a geração Z agora, eles devem ter de 5 a 7 profissões ao longo da vida. Não é trabalhos, profissões. Ou seja, o cara, ele é designer, amanhã ele resolve ser outra coisa, entendeu? E profissões. E que essa coisa desculpa te interromper, essa coisa da tradicional, da faculdade também deve mudar. Quem me disse isso foi o Cortella. Lá na Globo ele ia entrar no Domingão do Faustão, trabalhei uma época lá no Domingão. E aí eu falei, Cortella, minha filha estava para prestar, estava no colegial ainda, ia pensar em carreira e tal. Falei, Cortella, você tem algum livro, né, que eu possa entregar para ela ler, decidir a carreira? Vanucci, essa preocupação é sua, a dela é outra. Ela pode prestar medicina, começar medicina, ela vai fazer uma pós em direito, e aí ela vai cuidar da parte jurídica de um hospital, e aí 3 anos depois ela resolve fazer culinária e vai montar um grande restaurante. E pronto. Né? E a tendência é essa. E seremos mais felizes, né, talvez? Com certeza. Isso, né? E é uma geração, essa geração Z é uma geração que já entra no mercado com essa visão de priorizar o tempo, priorizar a qualidade de vida, priorizar a saúde. Então, inclusive, existe um conflito muito grande, né, no mercado de trabalho, mas como assim? Ele chega dizendo que não vai poder fazer hora extra porque tem que cortar o cabelo, né? Porque eles têm outra visão. Então, para eles é muito mais importante cortar o cabelo do que fazer hora extra no trabalho para mostrar serviço e tal. Eles chegam no mercado com uma visão diferente. E esse conflito, eu falo muito isso em palestra também, não adianta o mercado querer encaixar uma geração inteira, as empresas quererem encaixar uma geração num caixote.
porque isso não vai acontecer. A gente é que tem que acompanhar as mudanças geracionais, senão o mundo jamais teria evoluído também, né? Então não tem como, por mais que a gente saiba que tem hoje 4 gerações, 5 gerações até convivendo no mesmo espaço, a mão de obra, a geração Z já vai ser ano que vem 25% ou 27% da mão de obra. Como é que você vai colocar isso? A geração Z hoje está com quantos anos ali? A geração Z é que não existe assim uma coisa exata, né? Mas é essa geração que está ali atualmente, com seus 18, 20 e tantos anos, assim, mais ou menos por aí. Está entrando no mercado de trabalho de uma forma mais efetiva, né? Então, esses dias, onde foi que eu vi que era assim, é uma geração mais rápida, né? A resposta precisa ser... Eles são mais imediatistas. Mas, gente, eles nasceram com a internet, eles sempre tiveram a resposta na mão. Né? E eu estava numa palestra uma vez, né, num desses cursos de treinamento de empresa e tal, e aí perguntaram, pô, mas eu tô com um problema lá com o meu estagiário e tal. Aí a palestrante parou e fez assim, quantos anos tem seu filho? 20 e poucos anos. O que é que você falava para o seu filho? Filho, vai lá, seja feliz. Se você não está feliz no lugar, saia, vai buscar o seu... Ela falou, o seu funcionário está fazendo simplesmente o que você ensinou para o seu filho. Exatamente. Que é isso, a gente passou isso para essa geração. Exatamente. Né? Não adianta a gente agora querer diferente. Não adianta querer agora puxar a corda e colocar todo mundo dentro de uma caixa, porque não vai entrar, não vai caber. Né? A caixa vai ficar vazia. E como que o mercado tem lidado com isso? Você falou lá, chega a ter até 4 ou 5 gerações diferentes no mesmo ambiente. Pelo que eu tenho visto, muitas empresas já começaram a perceber isso. Existem aquelas empresas que ainda tentam encaixar, né? Mas muitas empresas já sacaram isso e já estão percebendo como lidar com essas gerações. Com essa geração. É uma geração que gosta de ser desafiada. Ela gosta o tempo todo de mudanças, de desafios, de mudar para lá, para cá, uma hora faz isso, outra hora faz aquilo. Então, empresas que sabem lidar dessa forma com essa geração mantêm eles sempre estimulados. Agora, não adianta esperar que eles vão entrar naquela função, eles vão ficar naquela função. Eles precisam de estímulo. Porque, imagina, é o que eu falo, é uma geração que nasceu com a internet. A internet estimula o tempo todo. O cérebro está ali, ó, pá, 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 pá. Então, é uma geração que precisa de estímulo também dentro do mercado. Se você quiser seguir aquele caminho de antigamente, aquilo ali não vai surtir efeito mais. Né? E as empresas vão ter que mudar. Mas, em geral, a gente percebe já uma mudança de comportamento no mercado de trabalho. Eu tenho aqui na informação que, assim, aos 45 anos, você começou essa transição de carreira. Isso. Essa é uma faixa... Porque, assim, aos 46, né, eu estava no vídeo, né, na Gazeta, lá junto com o Rony e tal, surge a proposta do Fausto para eu ir para o bastidor. E, pô, é uma transição de carreira. Sim, né? Com certeza. Claro. 45, mais ou menos, entre 45 e 50 é quando a gente revê as coisas assim? Eu acredito que é um período em que nós já temos acumuladas muitas experiências, né? Então você já não é o novato, mas ao mesmo tempo você ainda tem muita coisa para viver. Então, a hora que você para pensar e fala, ok, o que eu tenho de experiência na minha vida acumulada? Eu tenho isso. O que eu quero fazer com isso? Eu quero continuar fazendo. E tudo bem, se quiser continuar também, não tem problema nenhum. Eu quero continuar seguindo essa jornada, ou eu quero viver de outra forma. Sabe, você começa a se questionar. E eu acredito que isso seja natural do ser humano. A gente ter esses questionamentos de tempos em tempos. E essa idade, eu acho que é uma idade importante por causa disso. Você ainda se sente muito jovem, né, com muita energia para fazer coisas diferentes. Eu sou uma pessoa que gosta de experimentar vários projetos e tal. Eu vivo com projetos na cabeça. Então isso faz com que você receba mais estímulo também e fala, pô, eu posso fazer coisas diferentes, porque eu já tenho uma bagagem. Então eu acredito que seja essa fase, sabe, Vande? O Jorge está 46 anos. O Jorge está nessa fase. Você está nessa fase, Jorge? Como tem que ser a transição de carreira? A transição de carreira tem que ser uma coisa bem pensada. Não é simplesmente você falar, não aguento mais, pá, vou pedir demissão. Primeiro que não precisa ser demissão. Você pode fazer assim como você fez, por exemplo, você saiu do estúdio e foi para o bastidor. Você pode fazer uma transição de carreira dentro da própria empresa onde você trabalha. Tudo é uma questão de conversar. Na CNN, por exemplo, eu saí do jornalismo e fui para o entretenimento. Já era o meu processo de transição de carreira. Então, você pode fazer isso dentro da própria empresa onde trabalha. Segundo, planejamento.
Não é simplesmente falar, agora eu vou jogar tudo pro alto e vou, sei lá, pescar, virar pescador. Né? Planeja. Você quer virar pescador? Maravilha. Mas pesquisa. Aonde você vai pescar? Vai pescar no rio, vai pescar no mar? Em que praia? Em que mar? Sabe? É como importante. Tem que ser a rede, como tem que ser a rede. Isso depois. Isso. Né? É importante você se planejar para fazer aquilo ali de uma forma suave. Para não acontecer de repente, deu aquela louca, você pediu demissão do emprego, agora eu vou, e aí não se preparou, e de repente se vê, e agora o que eu faço? Não está dando certo. Sim. O começo não é fácil, muitas vezes, né? Faz parte, esse processo faz parte, então por isso que eu falo, se possível, vá em paralelo. Mantenha o que você tem na mão e começa a montar o outro em paralelo, justamente para não haver essa ruptura de repente, e aí de repente você toma um susto e fala, não era o que eu pensava. E aí já largou o outro, e agora o que eu faço? E aí vira desespero, né? Então, planejamento é tudo. Olha, Vanucci, estou planejando aqui, agora mais do que nunca. É importante planejar. Mas é muito engraçado porque eu sou publicitário, Glória. Eu já passei por várias, eu trabalhei já com jornal, depois eu migrei para revista e agora estou numa agência de publicidade. É na mesma carreira, publicidade. Sim. Mas eu me planejei realmente para mudar de uma coisa, que são linguagens completamente diferentes que se complementam, mas são diferentes, reinventando sempre. Sim, é muito bacana. Agora estamos aqui também com esse podcast maravilhoso, ao lado do meu parceiro, José Ramon do Vanucci, aqui aos 46 anos. Eu não tenho 46. Tenho 35, não, brincadeira. Bota muito muito mais. Bota muito mais. Tá ótimo. Vamos lá? Vamos lá. Nosso momento aqui, ó. É o nosso vai e vem. Nosso vai e vem. Tá. A gente diz uma palavra, você pode responder com uma palavra, com uma frase, com um poema. Será que eu sou boa nisso? Do jeito que você quiser, do seu jeitinho. Com uma história. Uma história. Vamos lá, então. Política brasileira. Política brasileira. Já trabalhei, hoje não trabalho mais. Eleição americana. Eleição americana foi a minha primeira grande cobertura internacional. Falando em eleição americana, Trump. A escolha do povo americano. Jornalismo. Jornalismo, uma carreira pela qual eu sou apaixonada. Pandemia. Um momento crítico na humanidade e uma virada de chave na vida de muita gente. Documentários. Palpita meu coração. Falando em palpitar o coração, conexões. Conexões é prazer, diversão e arte. Futuro digital. Futuro digital é uma tendência, uma necessidade que não volta mais. Mundo corporativo. Mundo corporativo é por onde eu me embrenho hoje. É o mundo que eu desbravo hoje em dia. Benjamin é o amor da minha vida. News. É o outro, só que esse é o grandão. Suécia é uma cultura diferente da nossa, apesar de ser ocidente, é uma cultura diferente. Suécia fria. Uau, muitas histórias. Sabe o que eu estava pensando aqui também, depois de tantas histórias assim, a gente estava falando também de mundo corporativo e tudo e tal, eu sempre lembro da pergunta que todo RH faz pra gente, Vanucci. Como você se vê daqui 10 anos? Como eu me vejo daqui 10 anos? Agora só, eu e o Vanucci, a gente é da RH aqui. Estamos entrevistando Glória Vanucci. Ai, meu Deus. Aqui o currículo, Glória ainda se pega currículo okay. assim, papel? Não, hoje é tudo mais digital. Hoje é mais né? digital, né? Mas a gente ainda Mas tá a nossa nas empresa antigas, aqui é old school. A gente é old school, estamos aqui com o seu currículo. Como você se vê daqui 10 anos, Glória Vanucci? Eu me vejo daqui 10 anos produzindo, experimentando novos projetos, experimentando novas mídias, porque eu sou eu gosto de projetos novos e sempre estar em movimento. E qual é a próxima mídia? Assim, a gente está nessa grande transição falando, não só transições de carreira, mas a gente está numa transição da mídia, né? Tá numa transição geral. O podcast veio para ficar, eu acredito nisso também, porque o podcast começou ali, né, naquela pandemia, o grande estouro do podcast foi ali, porque é um programa de rádio que você pode ouvir quando quiser, e foi uma abertura que houve muito grande para que
qualquer pessoa pudesse trazer as suas opiniões, trazer né, a sua visão de mundo, e naquele momento em que todo mundo estava ali buscando uma visão de alguma coisa. Então, e o podcast é uma mídia que chegou e que veio um formato, agora com videocast, né, que veio para ficar. O brasileiro é muito curioso, né, o brasileiro gosta de saber quem é que está falando, gosta de saber o rosto de quem está falando. E a gente não tem mais, eu acho que, limite, né, assim, aqui é televisão, aqui é internet, Não. aqui é videocast, aqui é podcast, tudo. A grande questão da mídia digital é você não precisar depender mais de uma empresa para fazer o seu jornal, para fazer o seu programa. Você não depende mais de uma emissora. Não preciso estar na plataforma X ou na emissora tal ou na rádio tal para ter o meu programa para que as pessoas assistam. Eu simplesmente tenho a minha câmera na minha casa ou no estúdiozinho, ou seja lá onde for, monto o meu projeto e coloco no ar para o mundo inteiro assistir. Isso é incrível. Isso é uma abertura, assim, de visão de mundo, é uma abertura de linguagem, sabe? É a democratização da comunicação. Eu lembro quando eu comecei, a gente tinha Globo, tinha Record, o SBT tinha alguma coisa, mas era muito fechado, porque era o Boris Casoy ali. A Band. Tinha, né? A Band, né? Que todo mundo procurava ali. A Cultura. TV Cultura, mas era mais difícil achar na TV Cultura. Aí você tinha o Estadão, a Folha com seus derivados, né? Jornal da Tarde e Folha da Tarde. E algumas rádios. Era muito pouco. Hoje, quem se forma em jornalismo, tem quem um sai, mundo. Tem uma gama. Pela e você pode criar o seu produto. Agora, existe toda aquela história, mas muita gente que tem podcast não é jornalista, a gente percebe que tem alguns que são menos informados, mas isso é um filtro que eu acho que as próprias pessoas que estão consumindo o podcast, essas pessoas vão fazer esse filtro, né, do que realmente é algo confiável, que eu gosto de consumir porque tem conteúdo, e o que é aquela coisa mais, enfim, não é entretenimento, mas eu falo uma coisa mais superficial. O bacana daqui do podcast é que toda semana a gente sai com sempre alguma conversa que toca a gente, né? Que coisa boa. Tá com você, o Cortella saiu falando, nossa, foi um dos episódios que eu mais fiquei refletindo depois. Carla Vilhena trouxe tanta coisa pra Isabela Camargo. Isabela Camargo também, ó, foi dali, sua contemporânea. Silvio de Abreu. Assim, nossa, o Silvio. Cada um trouxe, cada um balançou um pouquinho com a gente aqui, sabe? E obrigado. Imagina, são essas conexões que valem. Não é à toa que o Conexões se chama Conexões. Eu acredito que somos todos seres humanos, a gente se conecta em algum momento, independentemente de onde nós estivermos, a gente se conecta. Então, o ser humano é isso, o ser humano é conexão, ele precisa de conexão. O ser humano ele não é feito para viver isoladamente, ele precisa do grupo, ele precisa da comunidade, da sociedade, e não tem nada mais gostoso do que lidar com pessoas, pelo menos para mim. E que essas conexões sejam diversas. Diversas. Né? Assim, que tragam coisas diferentes. Né? Eu falo na palestra que repertório, você ampliar o seu repertório sem preconceito gera criatividade. Então, quanto mais você amplia o seu repertório, deixando o seu preconceito de lado, mais criativo você se torna. Porque é isso, você consegue lidar em ambientes diferentes, com pessoas diferentes. Isso é uma coisa que o jornalismo trouxe, mas que todo mundo tem essa oportunidade. Por que tem aquele cara que fica no canto da festa com o copo na mão? E por que tem aquele outro que está lá falando com todo mundo? Aquele outro tem mais repertório. Então ele sabe chegar nas pessoas das mais variadas, e não é porque ele está numa festa de empresa que ele precisa falar de trabalho. Né? Ele vai olhar a sua roupa e falar, poxa, Jorge, você veio, tá bonitão, hein? Essa jaqueta aí, trouxe da onde? Não, essa aqui... já vai vir uma história e o cara já emenda. Exatamente. Né? Agora, aquele outro que fica ali, meu chefe tá ali, não vou falar porque eu tenho medo. Sabe, a gente precisa de repertório para poder passear nos ambientes e lidar com pessoas das mais variadas. E assim a gente faz novas conexões, isso abre novas portas. É isso que vale. Gustavo, a próxima tela. A próxima tela, Gu. Vem aí. O que vem aí? Nossa, vem tantas coisas aí. Vem mais palestras, vem mais media training, que é o treinamento para porta-vozes de empresas, pessoas que querem falar em público, pessoas que querem falar em reunião. Eu faço muito esses treinamentos, vem pro ano que vem. Talvez venha novidades ali no Conexões, né, mudanças de formatos e tal, que é uma coisa que a gente já vem conversando, trabalhando. Que mais vem aí? Meu Deus... Talvez venham novos treinamentos, né, que eu estou desenvolvendo, inclusive para mídia.
E não sei mais o que vem aí. Vem o que pintar, a oportunidade que surgir, a gente conversa e tenta fazer virar realmente algo bacana. Vem mais comunicação pelo LinkedIn, que agora eu sou top voice do LinkedIn. Uau! Então vem mais assuntos e comunicações por lá. Enfim, vem muita coisa por aí. Que bom. Que ótimo. Agora muito sim, agora pode sim, falar, tá? a nossa... Eu já estava conectados, né, Vanucci? Já estavam conectados o tempo todo aqui com a gente, mas eu quero saber se eles deixaram um like aqui embaixo. Com certeza deixaram like, comentaram, compartilharam. Porque afinal fizeram de contas... inscrição. Exatamente. Estou no caminho certo? Certíssimo. Assim, essa propaganda. Perfeito. Esse esquema. Aperta o like, o sininho, é isso aí. E a gente entrevistou Glória Vani, que a gente pediu aí como ela se vê daqui 10 anos. A gente não falou se ela está contratada ou não, Vanucci. Sempre contratada. Contratadíssima. Estou contratada, prometo que você não vai entrar, né? Você não vai entrar às 6 da manhã. Não. Você vai poder escolher seu horário. Não, porque isso aí realmente no meu contrato não vai funcionar. Não tem Acordar às 3 junto com o padeiro, não dá, né, gente? Não dá. O padeiro acorda até mais cedo que isso, viu, rapaz? O padeiro não dorme, na verdade, né, coitado? Mas eu acho que é tudo fase, né? Assim, tem um momento que é para acordar às 3, ou das 6, das 9. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz até hoje. Absolutamente nada. Acho que tudo fez parte do processo para ser quem eu sou hoje. E para hoje poder levar comunicação, poder levar a comunicação humanizada para dentro das empresas, né? Essa gestão mais humanizada para dentro das empresas, que é uma necessidade cada vez maior. Não dá mais para a gente ter assédio moral dentro das empresas, pessoas com problemas de saúde mental e tudo mais, muitas vezes por falta de conexão, por falta de preparo dos gestores que chegam nos seus cargos de gestão por competência técnica, mas não tiveram um treinamento para lidar com pessoas. Parece simples, mas não é. No dia a dia não é. Então não sabem dar um feedback, não sabem falar com as pessoas, não sabem escutar principalmente as pessoas, né? É uma das coisas que eu mais trabalho, escutativo. Você tem que saber escutar as pessoas. Então isso é fundamental cada vez mais na nossa sociedade para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a saúde mental das pessoas, para manter essas pessoas trabalhando na sua empresa. Você tem que saber se comunicar. Isso é fundamental. A comunicação é tudo. Vamos nessa? Vamos nessa. Queria ouvir mais histórias, Vanucci. Opa, a gente chama de novo. Histórias. Conecta de novo. Glória, muito Imagina, obrigado. Eu que agradeço. Foi uma delícia conversar com prazer. você. Ouvir as suas histórias assim, você vai falando, eu vou aqui e fico viajando. Foi muito legal mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada, eu vou começar agora, quando viajar, olhar todo mundo que tá no ônibus ali, se descer junto. Fica de olho. Visão periférica aqui, ó. Tô aqui, mas eu tô vendo todo mundo que tá aqui, Fica de olho. Tudo aqui. As oportunidades estão do lado. Exatamente. E vocês fiquem de olho também no próximo programa. Pode chegar. Segunda-feira que vem, pode chegar. Pode chegar.